Palmeiras 1, Santos 0. E para além do jogo, a gente tem também a saída do Everton, falar um pouquinho sobre a questão, né, da saída do Everton, mas não só a saída, mas como fica a posição para a temporada. A gente tem também a rodagem da base no profissional, né, algumas escolhas táticas do Abel para esse primeiro jogo de um teste um pouco mais relevante para a temporada, né, como a escolha do Emiliano Martinez como 5, escolha de elenco, né, não exatamente tática, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre a posição de 5, né. Enfim, não grandes coisas para falar desse jogo, mas alguns detalhes importantes para a gente começar a ficar atento para o resto da temporada. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, se tornem membro do canal se vocês quiserem apoiar de forma mais intensa, né, para entrar no grupo de WhatsApp da gente. E também já quero agradecer aos novos membros do canal, a gente teve acho que 4 ou 5 membros novos no último vídeo. Então, lembrando vocês que se vocês quiserem entrar no grupo de WhatsApp do canal, me inscrevam, né, com o número do WhatsApp de vocês pelo e-mail que está na descrição do canal, para que eu possa adicionar vocês no grupo de WhatsApp, certo? Então, bora pro vídeo. Bom, o Palmeiras foi jogar hoje com uma escalação um pouco mais parecida com o Abel um pouco lá de trás, né? Não com a dupla de ataque, Flaco Lopes no meio, jogando com o Riquelme, Felipe e Alan um pouco mais abertos, pelo menos de forma ideal, né? Da forma como se escalou o time. O Veiga vindo de trás, podendo também cumprir a função de segundo atacante. A gente vai ver que muito provavelmente no campinho não vai ser bem assim, não foi um 4-3-3, tanto o Alan quanto o Riquelme jogaram mais como meias. O Riquelme também bastante atrasado, né, tendo que cumprir função defensiva lá do lado do Piquerez, e ao meu ver foi muito bem. Eu sempre tento começar falando um pouco da questão individual, para depois a gente falar da questão tática, né, e eu sei que é um primeiro jogo como titular, mas jogou 90 minutos, se eu não me engano, o Riquelme, né? Acho que ele não saiu nem no finalzinho do jogo. E com funções defensivas, tal como o Felipe Anderson, não duvidaria se no campinho ele tivesse mais atrasado do que o Piquerez, né? Aquela bizarrice que a gente sabe que o Abel faz. E eu acho que é um jogo que deixa muito evidente aquilo que eu falo desde quando chegou Facundo e Sousa. Um clube que tem na base Riquelme e Felipe não precisa contratar jogadores como Facundo e Sousa. Ou você contrata um jogador que chega para ser titular, um Arias da vida, ou você não contrata Facundo e Sousa. Esses jogadores você já tem na base. E o Riquelme e Felipe mostrou exatamente o que eu estava falando, né, enquanto a isso no jogo de hoje. É uma partida fantástica do Riquelme e Felipe? Não, mas é uma partida absolutamente adequada, coerente, cumprindo função tática, sabendo o que fazer com a bola, fazendo transição, dando os passes, drible, entendendo qual que é a sua função dentro de campo, mesmo cumprindo muita função defensiva pelo lado do Piquerez, né? Que realmente parece que o Abel enxerga o lado esquerdo do Palmeiras como um lado que você tem que atacar com lateral e defender com meia. Tem certas coisas que a gente pode tentar passar a vida inteira tentando entender e a gente não vai conseguir muito provavelmente, né? Enfim, um ótimo jogo do Riquelme, ao meu ver, do ponto de vista do pacote completo, da disciplina tática, da coerência na transição de bola, da capacidade de condução de bola, de passes, de visão de jogo. Enfim, um jogador que eu falo muito, eu gosto muito do Riquelme, acho um dos melhores dessa geração. Não é um craque geracional como o Endrick, como o Estevão e como o Luiz Guilherme, mas é um jogador que pode trazer muito para o profissional do Palmeiras, e é um jogador que deveria garantir que, se você tivesse um projeto profissional, do futebol profissional, que você não gastasse 25 milhões de euros com Sousa e Facundo Torres, que não são maus jogadores, não são bagres, tá? Mas, né, não são jogadores pro Palmeiras, uma vez que a gente tem esses jogadores na base, certo? Aí do outro lado a gente tem o Alan, que faz mais uma grande partida, um gol, né, fez o gol da partida na jogada com o Flaco Lopes, que eu também achei que foi bem. O Flaco continua pecando em decisões finais ali, né, no último terço, quando ele tem que dar mais um drible ou um passe ou um chute, ele acaba tomando decisões erradas, mas é um bom jogador, eu gosto muito do Flaco. A gente teve, infelizmente, mais uma lesão, né? A gente não sabe qual que é o tamanho da gravidade, mas na transmissão da Casa TV se fala que o André estava com muita dor, saiu com poucos minutos de jogo, e entra o Larsson,
E ele demonstra, mais uma vez, o porquê eu coloquei alguns pontos de interrogação na contratação do Marlon. Marlon é um jogador ruim? De forma alguma. A gente viu ele contra a Portuguesa, um jogador com ótima técnica, com bom passe, mas é um jogador com uma certa idade. É um jogador que não chega para vestir a camisa e ser um titular incontestável. E se você tem, na base, um jogador como o Larsson, capaz de cumprir a função que o Marlon cumpre em campo, podendo até, né, ser até, acho que mais pra frente, não, nesse momento, mas ser o 5 que o Marlon pode ser, né, independendo do jogo, quando você tem posse, a contratação do Marlon, ela deixa de ser interessante, né? É um ótimo jogador, vai compor bem o elenco. Não estou reclamando da contratação do Marlon, estou reclamando da postura do Palmeiras no mercado e reclamando da lógica do projeto. Se você tem o Larsson na base, você não precisa comprar o Marlon, né? Você pode trazer um jogador, entendendo que o Palmeiras não pode esbanjar, porque esbanjou mal ano passado, e esse ano não pode fazer a mesma coisa. Se você não pode esbanjar e você tem um Larsson na base, você não precisa, você não pode, aliás, não é que você não precisa, você não pode se dar ao luxo de gastar 5, 6 milhões num Marlon, né? Sendo que você tem como 5 um Emiliano Martinez. Vocês viram o jogo do Emiliano Martinez hoje? É uma aberração, né? É que, cara, tinha o Mikael no elenco e a gente ficava muito preso ao não jogador de futebol que era o Mikael. Mas o Emiliano Martinez, gente, não tem a menor condição. Ele é incapaz de dar um passe progressivo de 5 metros. Ele toma o drible, assim, de forma... O drible mais óbvio do mundo ele toma. É um cara sem intensidade, sem capacidade de marcação, sem passe, sem chute, sem chegada, sem marcação por pressão, sem marcação por zona. É um jogador que ele é completo, ele é ruim em tudo, ele não sabe fazer nada, né? Então, assim, não tem a menor condição. E aquele tipo de contratação, mais uma, né? Se o Sousa e o Facundo não é uma contratação ruim em si, ela é uma contratação ruim, ao meu ver, dado o contexto de base profissional e grana que o Palmeiras tem, ou tinha no passado, o Emiliano Martinez é uma contratação ruim em si, e seria uma contratação ruim para praticamente todos os times da Série A do Brasileirão. O cara já jogou o Brasileirão, ele era reserva do Matheus Fernandes no Bragantino. Ele vai para a Dinamarca e ele é reserva do Charles, aquele volante do Corinthians, na Dinamarca. O que você espera de um jogador com essa bagagem, com esse currículo, né? É isso que a gente viu hoje. E, bom, a gente tem o Emiliano Martinez, né, fazendo o que ele faz. Então, mais uma vez, eu sei que eu falei isso no último vídeo, eu fiz até um corte do vídeo porque me pediram, coloquei a questão da base, mas é mais uma vez essa dicotomia de base profissional sendo escancarada para o torcedor, né? Para quem não acompanha a base, só acompanha o profissional, fica escancarado. Olha o jogo de Larsson, Alan e Riquelme Felipe, e aí você olha o que é o jogo, o que vem sendo os jogos de Facundo, Sousa e Emiliano Martinez, né? Isso deixa muito claro aquilo que eu tentei dizer no vídeo passado. O projeto de base do Palmeiras é um dos melhores do mundo, é um projeto absolutamente profissional, e o projeto de futebol profissional do Palmeiras é amador. É um projeto que erra muito mais do que acerta e não tem margem de erro como o Flamengo tem, né, para errar. Tanto que esse ano a gente só trouxe o Marlon até agora, um jogador que a gente tinha como característica no Larsson, por exemplo. Talvez até no Pacheco e no Coutinho a gente consiga achar essa característica do Marlon também. Gostei, inclusive, de como o Pacheco entrou na partida. Bom, indo para a linha defensiva, que talvez seja o meio do Palmeiras, acho que é o grande problema do Palmeiras, né? Mas ele não é um problema do ponto de vista dos bonecos que a gente tem, né? Dos jogadores. Agora, a linha defensiva é um problema também do ponto de vista dos selecionáveis. O Kelvin, que para mim é mais uma partida bastante abaixo dele, né? O Gomes e o Murilo fazendo meio que o que faziam sempre, assim, né? No último ano, pelo menos no último 1 ano e meio, né? Uma partida ok, mas não muito além disso. E o Piquerez é um jogador que parece que esqueceu de jogar bola desde 2023, né? Impressionante, porque realmente não é que nenhum deles fez uma partida péssima, mas assim, cara, é impressionante como esses caras estão tendo dificuldade de fazer o básico, de dar um passe um pouco mais difícil, de fazer uma tabela, de fazer uma triangulação, de marcar com uma certa perfeição em jogadas que não exigem muito de você, né?
E o Carlos Miguel, que já falo dele no jogo para falar também da saída do Everton do Palmeiras. Fez uma partida também razoável, né? Não foi tão exigido, apesar do Santos ter finalizado muito mais no gol do que o Palmeiras. Mas é um jogador que tem deficiências, né? Já falo desde o início porque eu vou criticar a contratação dele, então entendam a minha crítica, porque ela é contextual, ela não tem a ver com o jogador. Eu acho o Carlos Miguel um ótimo goleiro e acho que ele tem um potencial gigantesco, tá? Eu contrataria o Carlos Miguel de forma ideal, tá? Aí eu vou falar agora do ponto de vista do contexto da contratação dele e do contexto do Palmeiras, o porquê que tem pontos de exclamação, né, na contratação ou de interrogação, né, na contratação do Carlos Miguel. Bom, o jogo de hoje é mais um jogo em que ele mostra não estar evoluindo ou talvez não estar dando atenção para a saída de bola. Né, você tem um lance lá no primeiro tempo, se eu não me engano, o Barreal, e essa bola vai sobrar para o Tassiano, um cruzamento, ele não sai do gol. E em todos os cruzamentos, a pequena área de um goleiro de 2 metros de altura, ela deveria ser, assim, soberana. E não é o caso. O Carlos Miguel não consegue tirar com a mão nenhuma bola cruzada na área, e isso não é aceitável para um goleiro de 2 metros de altura. Ele é jovem, ele precisa ser trabalhado, ele tem isso a evoluir, isso é absolutamente natural, mas é preciso ter essa atenção rapidamente, é preciso que isso seja evoluído no Carlos Miguel rapidamente, não dá para ele esperar 3, 4 anos para evoluir isso, uma vez que agora ele é o goleiro titular do Palmeiras, sem sombra de dúvidas, né? E aí por que eu critico, ou ao menos coloco questões em relação à contratação do Carlos Miguel? O Palmeiras tinha grandes goleiros na base. O que foi feito com Matheus e Kaique, que são acho os melhores goleiros dessa geração, foram lançados para Portugal. E a gente tem hoje como terceiro goleiro o Aranha, que tem quem está acompanhando a Copinha. Ontem eu queria ter feito o vídeo, não consegui, vou ver se eu consigo fazer a partir do próximo jogo. Tá vendo o nível que é o Aranha. O Aranha nunca foi um goleiro extremamente interessante. É um goleiro que não tem a base inteira no Palmeiras. E assim, ao meu ver, espero que ele me prove errado, mas ao meu ver ele não tem qualidade para jogar no Palmeiras, certo? Diferente do Matheus e do Kaique. Acho que o Matheus chegou até jogar um ou outro jogo, mas o Aranha, dos três, para mim, ele é de longe o pior. Então vamos lá, a gente tem esse contexto. Você tem o Everton e Lomba lá no ano passado, né? E surge a oportunidade de mercado do Carlos Miguel, entre muitas aspas, porque é um valor bem razoável para um goleiro, né? E aí você tem um cara de 38, um cara de 39, os dois caminhando para o declínio técnico e físico, né? Ainda que esse declínio para o goleiro ele seja muito mais prolongado, né? Muito mais demorado para acontecer, mas um claro declínio técnico, ao menos do Everton no Palmeiras, tá? Eu já adianto que eu acho que o Everton vai ser um grande goleiro no Grêmio, com a mudança de ares, né? Com outra vontade de jogar, acho que ele vai conseguir fazer uma grande passagem pelo Grêmio, assim como o Cássio está fazendo pelo Cruzeiro. E aí você tem o Carlos Miguel, né, como oportunidade de mercado. E por que para mim, no Palmeiras, nesse Palmeiras, que você tem o Everton, Lomba e o seu goleiro da base não é confiável? Porque para mim, o Carlos Miguel não era a decisão exata de contratação, pensando racionalmente, porque subjetivamente eu gosto do Carlos Miguel e eu gostei da contratação, eu fiquei feliz com a contratação, mas pensando friamente, o Carlos Miguel é um goleiro de 26 anos, que não tem 50 jogos na carreira, certo? Então, do ponto de vista prático, ele não passa de uma aposta. Se você não tem um reserva confiável, porque o Lomba, por conta da idade, ele não tem condições de te garantir uma temporada atuando em alto nível, né, físico e técnico, apesar de ser um bom goleiro, você precisa de um cara que comece a fazer, tenha condições de fazer a transposição do Everton. Eu acho que o Carlos Miguel tem todas as condições de fazer isso, mas é importante pontuar que não deixa de ser uma aposta, porque por mais que ele tenha apresentado potencial nos pouquíssimos jogos que ele tem na carreira, ele tem pouquíssimos jogos na carreira. Seria menos aposta o Morisco do Coritiba com 21 anos, porque ele jogou uma Série B inteira. O Carlos Miguel nunca fez isso. O Brazão, que fez mais uma boa partida hoje, eu sou absolutamente fã do Brazão, que tem muito a evoluir como goleiro, tem 2 anos a menos que o Carlos Miguel e tem mais jogos do que o Carlos Miguel, jogando com um time que é uma peneira, né, na zaga. Então, assim,
o Carlos Miguel pode ser até melhor do que esses dois jogadores, mas do ponto de vista prático, a contratação dele é muito mais arriscada do que a desses outros dois que são muito mais testados em alto nível no futebol brasileiro. E se o Palmeiras entende que o Everton é um goleiro para ainda a longo prazo, porque o Palmeiras oferece um contrato, uma possibilidade de renovação de 2 anos para o Everton, com possibilidade depois de renovar por mais um e continuar renovando 1 a 1, não faz sentido você contratar um jogador de 27 anos com pouquíssimas partidas para ser esse segundo goleiro. Faria muito mais sentido você fazer a transição com um jogador um pouco mais jovem, tá? Eu não acho isso um grande problema, não acho um erro nível Facundo, nível Sousa, mas estou fazendo essa ponderação porque hoje o Palmeiras libera o Everton e assim, eu não gosto da pessoa do Everton, tá? Não tenho nenhum apreço pelo Everton, acho um goleiro sem culhão, acho um péssimo líder, né? Acho que um cara que... Porque acho que idolatria ela vai além de títulos. Eu acho que o Everton nunca teve culhão mesmo pra chegar depois de uma derrota ou de uma falha e falar: a culpa foi minha, a culpa é dos jogadores e a gente vai trabalhar pra melhorar. Todo mundo aceitaria a falha contra o Corinthians, contra o Mundial, contra o Chelsea no Mundial, né, e tantas outras. Mas eliminação do Boca Juniors, quem tem que chegar na zona mista da entrevista é o Kevin, né, jogador da base, que também bateu pênalti, porque nem Rony nem o Everton tinham culhão pra ou bater pênalti no caso do Rony, ou pra dar entrevista depois do jogo e pedir desculpas pela eliminação patética do time, né? Muito por culpa do Abel Ferreira. Então o Everton, que se limita a postar salmos da Bíblia no Instagram, né, em vez de chegar e dar a cara a bater uma vez na vida, né, porque ele joga num time gigantesco, esse cara eu não gosto. Agora, como goleiro, o Everton é um dos melhores goleiros do Brasil, e no auge ele era um dos melhores goleiros do mundo, tá? Vocês podem discordar, mas desculpa, mas pra mim isso é factual. O X1 do Everton, ele no cara a cara com o atacante, é um dos melhores do mundo até hoje, mesmo em declínio. Eu acho que esse declínio técnico do Everton pode ser revertido no Grêmio, porque eu não acho que é um declínio por culpa de questão física, eu acho que é um pouco de desgaste do lugar onde ele estava. Por conta do meu asco quanto à pessoa, quanto à atitude dele no extracampo, né? E também ao declínio, ao desgaste no time, eu acho que a saída dele era necessária. Agora, não existe você liberar um goleiro que no auge, que foi agora há pouco, era um dos melhores do mundo, terceiro goleiro da seleção brasileira, goleiro de Copa, talvez ainda, mesmo com as falhas desses últimos anos, um dos melhores goleiros do Brasil. Eu sinceramente não sei se o Rossi do Flamengo é melhor do que o Everton. O John do Botafogo também. O Leonardo Jardim, que goleiro hoje no Brasil é melhor do que o Everton? Tecnicamente, mesmo em má fase, né? Eu prefiro o Brasão, tá? Mas é um goleiro jovem, é um goleiro instável, que também vai falhar, também vai te dar frango, né? Porque é muito jovem. Então, assim, sendo racional, o Everton é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, jogando no futebol brasileiro. E um dos mais completos. E ainda que eu acho que era necessário que ele saísse do Palmeiras, fizesse uma carreira em outro lugar nesse momento, você liberar esse jogador, não estou falando mais da pessoa, esse jogador de forma gratuita para um rival, isso é inaceitável. E aí você não só libera de graça, fortalecendo um rival com todo esse contexto de um cara que provavelmente vai jogar muito mais no Grêmio do que jogou nas últimas 2 temporadas no Palmeiras, como você está liberando um jogador para um rival que você contava no elenco não só para esse ano, mas para o ano que vem também. Então assim, qual o sentido de você sentar em dezembro com o cara, oferecer 2 anos de contrato para ele, com um aumento de salário ou com manutenção do salário, e 15 dias depois você liberar ele de graça para um time que é rival seu no Campeonato Nacional? Isso se chama amadorismo. Não tem outra palavra para descrever o projeto da Leila, de Abel Ferreira e de Anderson Barros. Isso é puro amadorismo. O Lavieri mesmo falou do Wagner Leonardo, eu acho que foi o Lavieri. O cara tá reserva no Grêmio, a gente precisa de um zagueiro canhoto para compor elenco. Por que você não pode mandar uma proposta de... Você pode até dar uma grana de volta em algum jogador do Grêmio, não sei. Receber $500 mil pelo Everton, qualquer coisa. Mas liberar de graça não é uma opção. E se do ponto de vista técnico a gente tinha uma posição resolvida com Carlos Miguel e o Everton, goleiros ótimos tecnicamente,
com características diferentes, né, com o Everton falhando em um aspecto, o Carlos Miguel em outro, mas goleiros que se complementavam. Hoje a gente tem mais uma posição com um certo problema. Porque o Lomba, como eu falei, não te garante uma temporada em alto nível físico e técnico, pela idade que tem e pela falta de ritmo que tem. O Aranha é um goleiro não confiável, ao menos pelo que ele demonstrou na base até hoje. Tem gente que parece que joga mais no profissional do que na base. E o Carlos Miguel, apesar de achar um ótimo goleiro, de gostar muito, ele tem falhas, tem falhas assim na formação, e ele é um goleiro com menos de 50 jogos na vida. O que me garante que o Carlos Miguel vai jogar em alto nível e de forma estável uma temporada inteira? Absolutamente nada. Ele nunca jogou uma temporada inteira num time. Né? Então, a posição de goleiro do Palmeiras, ela se torna muito rapidamente uma incógnita. Você passa de ter o melhor goleiro do Brasil, um dos melhores do mundo, que seja top 20, sabe? É o suficiente, né? O terceiro goleiro da seleção brasileira, o mais vitorioso da história do Palmeiras, apesar de eu não considerar ídolo, pessoalmente, acho que isso é subjetivo, ninguém tem o direito de me dizer quem é ídolo, quem não é pra mim, né? Então pra mim ele não é ídolo. Então assim, mas tecnicamente é um goleiro acima da média, principalmente do futebol brasileiro, bem acima da média. E você passa disso muito rapidamente para uma posição que é uma completa incógnita. Eu espero que vá dar certo com o Carlos Miguel. Eu acho, de fato, de verdade, sinceramente, que vai dar certo. Mas não há garantias de que vai dar certo, certo? Então eu queria comentar isso. Vou abrir aqui o campinho pra gente comentar, mas sobre o jogo do Santos hoje, eu acho que não tem tanta coisa pra gente conversar. Vamos lá pro campinho. Bom, vocês sabem a escalação do Palmeiras, né? Que o SofaScore dá uma nota alta pro Kelvin, né? O Alan de fato jogou muito bem. Acho essa dicotomia, né, de quando você faz uma leitura cega dos números, né? O Riquelme, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo pela disciplina tática, pela capacidade de jogar, ele foi substituído pelo Luigi, né, de fato. Eu tava com essa dúvida. Eu achei que o Luigi ia entrar no lugar do Lopes, né, acabou entrando no lugar do Riquelme. E ele tem uma nota 6.9, e o Kelvin uma nota 8. É o que eu falei também no último vídeo, eu prefiro sempre abrir isso daqui depois, né, de ter visto o jogo, né, e aí com a minha visão de jogo vir ao SofaScore, porque o jogo é soberano em relação à leitura dos dados, né, não é porque você chutou um monte de bola no gol que você criou chances claras de gol. Então tudo isso daqui, uma pinha aqui de momento de ataque, nota dos jogadores, estatística, isso de nada vale se você não assistiu ao jogo. Para mim, Riquelme foi muito melhor do que o Kelvin no jogo de hoje. Não é porque eu gosto do Riquelme, é porque, mais uma vez, você tem um jogador colocado numa posição que te traz problemas e ele responde, assim como o Felipe Anderson, né? Bom, vamos pro campinho ver pela primeira vez aqui com vocês também. E, bom, vamos lá, né? A gente tem o Gustavo Gomes, o Kelvin, Murilo, e aqui o que eu tava falando, né? Não ficaria surpreso se o Riquelme Felipe tivesse uma posição média no campinho mais atrasada do que o Piquerez. Olha o tanto que o Piquerez está presente no campo de ataque e o tanto que o Riquelme Felipe está presente no campo de ataque, né? De todo modo, quando está presente como meia, não como um ponta, aquilo que eu pontuei no comentário geral, né? Isso que me incomoda, e vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que me incomoda de forma absoluta, né? Você tem Riquelme Felipe, você tem Sousa, que não é mais jogador, você tem Felipe Anderson, e você ataca com o Piquerez. Né? Não é aceitável isso. Coloca o Piquerez para fazer uma função ali de lateral defensivo, sabe? É utilizado no mundo inteiro isso. Danilo foi muito bem jogando assim na Juventus, por exemplo. O Guardiola gosta de jogar com laterais defensivos. O Bayern lá atrás jogava com laterais defensivos. É uma coisa não só moderna ainda, apesar de já muito utilizada, como muito testada. Né? Mas não, o Abel ele quer saber mais do que o futebol mostra, do que o campo mostra. Né? E aí ele quer atacar com o Piquerez e defender com o Riquelme Felipe. E aí é difícil, né? Fica difícil, eu não quero ficar pesando a mão no Abel Ferreira, mas é difícil, né? Aí o Emiliano Martinez fazendo a função de 5, cara, é muito difícil falar do Emiliano Martinez, é um jogador que não dá, sinceramente. O Andréas não jogou praticamente nada, né? A gente teve, de fato, acho que o Larsson 48 aqui, fazendo uma função de 8, mas é interessante, né, perceber que o Larsson,
assim como o Andreas, assim como o Evangelista, e por causa do Andreas e do Evangelista, né, ele vai ser um 8 que é mais um meia central do que um 8 como o Rios, né, aquele 8 que fica de um lado do campo e os 5 complementando o outro lado do campo. Né? É um cara que vai ser mais um jogador que joga nesse círculo central, né? Assim como o Andreas, assim como o Evangelista, assim como o Marlon vai ser mesmo com 5 atrás desses jogadores, né? Por isso que funcionam bem também como terceiros jogadores, terceiro homens de meio de campo, né? Desculpa. E o Flaco Lopes e o Veiga, olha, quem diria, né? Tudo bem, eu acho que o Veiga, ele é puxado, né, aqui para a posição média do campo, né, por causa das cobranças de escanteio e de falta, né? Então ele vai ser tragado aqui na posição média para frente do Flaco Lopes por causa desse posicionamento forte aqui em cobrança de falta e de escanteio, né? Então, de fato, eu não acho que é muito isso, tá? Eu acho que ele tá, de fato, atrás do Flaco, mas você vê que a característica do Flaco é de voltar para construir jogo, né? E o Abel já declarou em coletiva que ele pede pro Flaco Lopes ficar, sabe, ancorado lá na frente. Não vai funcionar dessa forma. E foi muito bem, e fez o gol fazendo uma jogada de transição com o Alan, né? Que para mim é o melhor jogador do time hoje e o melhor jogador em campo, né? Então, tem um pouco a dizer, pouco a adicionar em relação ao que vinha sendo do ano passado, né? Ironicamente, não ironicamente, o jogo da Portuguesa mostrou coisas mais diferentes do que o jogo contra o Santos, né? Coisas mais interessantes, inclusive no primeiro tempo, principalmente, né? Quando a gente olha aqui as mudanças, né, principalmente para entender o posicionamento do Larsson, complementar ao do Emiliano Martinez, que faz uma função mista aqui, pelo menos no campinho, né, de zagueiro e 5. E eu já falei que se o Emiliano Martinez quiser ser jogador de futebol, eu acho que ele tem que ser um líbero, um terceiro zagueiro, que não seja no Palmeiras, mas eu acho que ele deveria ir jogar como um terceiro, né? Como o Bruno Fux faz eu ia falar muito bem, mas faz bem, no máximo, né? Mas é interessante ver isso daqui. Depois a gente tem o Pacheco, e aí vocês percebem como o Pacheco é um 5 que é capaz de fazer uma função um pouco mais parecida com o que o Danilo fazia, né? E aí ele pode te garantir a possibilidade de jogar como um 8 mais parecido com o Rios, né? Porque você não tem um 5 tão posicionado, né? Tão ancorado lá no meio dos zagueiros. E, bom, é isso, né? A gente tem o Luigi, que assim, a gente tava conversando no grupo de membros, e acho que foi o Dante que falou, né, que ele acha que o Emiliano Martinez é a peça mais fraca do elenco, e ele também acha o Luigi. Eu concordo absolutamente, acho que o Luigi, ele de fato não é um jogador, não é uma peça de alerta pro Palmeiras, porque ele não é um titular. Mas o Emiliano Martinez, supostamente, aliás, ele é o único 5 profissional que a gente tem, o Pacheco subindo agora, e ele é um péssimo, né, não tem condições. E o Luigi, pra mim, é uma pena, porque eu acompanhei ele na base, é um jogador que tá há muito tempo no Palmeiras, mas, cara, no profissional, parece que ele desaprendeu a jogar bola. Ele não consegue, ele tropeça na bola. Ele perde um gol hoje que não dá pra perder se você quer ser um... Não é que não dá pra perder. Sempre dá pra perder gol. O atacante vai perder muito mais gol do que vai fazer, e se for o contrário disso, o cara vai estar no Real Madrid em uma temporada, que é o caso do Endrick. A questão é como ele perdeu o gol, né? Ele não sabia o que fazer com a bola. A sensação que dava aí no replay é que ele estava torcendo pro Vitor Roque chutar a bola e não passar para ele. Mas ele não tenta driblar, ele não tenta criar ângulo para chutar no outro canto do goleiro, ele não tenta devolver a bola pro Vitor Roque, ele simplesmente pega a bola e chuta no meio do brasão. Isso é característica de um jogador que não tem capacidade, nesse momento, para jogar num time grande, certo? Então, eu pessoalmente, eu não tô aqui para rifar a base, eu acho que tem que ter paciência, mas o Luigi já subiu há bastante tempo, e hoje saiu até a notícia de que o Galo tá interessado. Hoje, para mim, o Luigi é um jogador assim como o Thales. Chegou proposta de 5, 6 milhões, vende, faz dinheiro, investe em outro jogador, né, vai atrás de um 5, que eu acho que é a melhor coisa que o Palmeiras tem a fazer. Que ele se desenvolve em outro time, ele já mostrou na base que tem capacidade para ser um jogador melhor do que ele é hoje. Gente, por hoje é só. Eu peço mais uma vez que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, sempre ajuda bastante. Eu vou ver vocês também no próximo pós-jogo do Paulistão. Vou tentar fazer o da Copinha, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Eu viajo domingo e tá difícil ter tempo para fazer tudo, mas eu pretendo fazer, tá? Então, de todo modo, a gente se vê no fim de semana para conversar um pouquinho sobre isso. E, mais uma vez, eu lembro vocês,
acho que não lembrei lá no outro recado. Tem os canais do Sai Jogando para quem gosta de futebol brasileiro de forma geral também na descrição do vídeo. E se você quiser se tornar membro do canal, eu vou ficar muito agradecido para ajudar a gente e também para a gente poder trocar uma ideia lá no grupo de WhatsApp. Bom, é isso, gente. Um abraço a todos e uma boa semana.